Hello people, tudo bem com vocês? Eu acabei de terminar meu primeiro semestre e vou contar um pouquinho sobre minha experiência para vocês. Eu sempre tive a curiosidade de saber como era cursar pedagogia, né? Então sempre perguntava aos meus conhecidos, às pessoas que cursavam pedagogia, como que era, e as respostas eram sempre as mesmas. Por exemplo, É muito teórico, mas você vai gostar. É muito trabalhoso, tem muita teoria, tem muito teórico pra ler. Mas se você se organizar, vai dar certo. e eram sempre essas as mesmas respostas. Eu nunca ouvia é assim, é muito legal, é divertido. Eu nunca ouvi isso. Então, pra mim, pedagogia sempre parecia ser uma coisa muito teórica mesmo, sabe? Não tinha uma prática. E eu, como era normalista, né, tinha aquela rotina que tinha sempre uma prática, tinha sempre trabalho para apresentar, que era uma coisa mais presencial. E aí eu ouvi isso da faculdade de pedagogia, me deixou muito encabulada. Então eu resolvi trazer um vídeo para vocês, né, sobre como foi meu primeiro semestre na faculdade de pedagogia, contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Como eu estou no primeiro semestre, eu não tenho muita coisa além disso que eu vou contar para vocês, né, sobre a faculdade que eu estou fazendo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu posso responder para vocês. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as matérias. Nesse semestre, eles liberaram 5 matérias para mim. Que foi Gestão Estratégica de Pessoas, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Infância, Fundamentos da Educação, História da Educação e Cultura e Diversidade. Foram todas essas matérias foram feitas de forma online, ou seja, na minha casa. Eu não tive que ir para o campus estudar, né, não obrigatoriamente, e foram essas matérias do meu semestre. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, o que elas trabalhavam, se tinha prática, se não tinha, enfim. Começando com gestão estratégica de pessoas, é basicamente uma matéria não muito centrada assim, para a educação. Essa matéria meio que explicou como que é a forma de uma empresa, né, que gere as pessoas nessa empresa. Então, como as pessoas são contratadas, como elas são demitidas, como a empresa contrata, maneiras de contratar pessoas para trabalhar nessa empresa e também não só como a empresa contrata, mas também como o contratado pode enviar currículo para aquela empresa, né? Então, ele explica basicamente as formas de você entrar numa empresa, quais são os processos para você entrar numa empresa, enfim, é basicamente isso. Eu não achei que essa matéria assim, foi muito eficaz assim, para minha formação, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa quer cursar pedagogia especificamente para um dia montar uma escola, essa matéria super vale a pena. Eu acho que é bom até se aprofundar, sabe, na administração, porque envolve muito essa coisa de administrar, de você como criar um currículo, como ser apresentável, é muito isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cultura e diversidade, gente. Cultura e diversidade foi uma das matérias assim que eu mais me interessei em continuar estudando, sabe? Porque falava basicamente sobre realmente a cultura e diversidade, coisa que a gente vê no nosso país, né? Mas falou especificamente nas escolas. Não sei se vocês sabem, mas nas escolas públicas tem muita essa variedade de pessoas, né? De culturas, de diversidades. Então pode ser que tenha uma criança que esteja de uma religião, por exemplo, e tenha crianças que não sejam dessa mesma religião. Pode ser que tenha um contraste, pode ser que tenha algum desentendimento. Então, além disso tudo, além de a gente saber lidar com esses tipos de culturas diferentes, até mesmo do próprio professor com os alunos, eles ensinam a como lidar com essas questões, né, que podem acontecer. Desentendimento, ou por que o coleguinha tal é assim, por que eu sou assado? Né? Então, basicamente foi isso na matéria de cultura e diversidade. Foi a gente aprender um pouquinho sobre a diversidade que há nas escolas entre os alunos, enfim. Fundamentos teóricos e metodológicos da infância fala um pouquinho sobre como a educação, né, assim, para as crianças, especificamente para crianças da educação infantil, foi formulada, né? Como que ela era, inclusive aprendi muita coisa que eu realmente não sabia, né? Então, basicamente explica como que era dada a educação antigamente, né? Bem antigamente assim, como que era até os dias de hoje. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos da educação, né? Que foi uma outra matéria que eu tive também. Fundamentos da educação falava basicamente sobre as maneiras que o professor pode ensinar, né? Qual o segmento ele pode seguir, de que maneira que ele pode ensinar, né? São as metodologias de ensino. Né? Então tem um professor que ele é um professor mais tradicional, tem um professor que é um professor mais atual, né? Só que eles usam outras palavras, né? Mas aqui eu tô usando nas minhas. Então é basicamente isso. Gente, a última e não menos importante foi História da Educação, que foi uma outra matéria também que foi presencial para mim, né?
E ela basicamente ensina, se vocês fizeram um curso normal, vocês provavelmente vão saber, né, mais ou menos o que é história da educação. Mas é basicamente a história da educação em todos os tempos, desde antigamente até os dias de hoje, né? Então, basicamente ensina muitas essas coisas, é muita teoria, filósofos, enfim, ainda vai vir filosofia da educação, que vai englobar toda essa história da educação, né? Entra também um pouquinho no fundamento da matéria de fundamentos da educação, mas são matérias distintas. E foram essas as matérias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o meu modelo de ensino, que foi o modelo semipresencial. Vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona esse modelo semipresencial na Estácio, tá, gente? Porque pode variar de faculdade para faculdade. Então, para quem não sabe como funciona o modelo semipresencial, ele é composto por dois tipos, né? Matérias online e matérias presenciais. As matérias online são compostas por conteúdos online mesmo, né? Conteúdos digitais. Então vai ter lá os tópicos, varia entre 8 a 10 tópicos para você ler, né? E dentro de cada tópico tem em torno de 3 a 4 temas para você estar estudando. Já as matérias presenciais no campus, e esse semestre eu não tive nenhuma matéria presencial no meu campus, não tive nenhuma turma montada presencialmente no meu campus, né? As minhas matérias foram totalmente online, então eu tive 2 matérias que foram de maneira ao vivo, né? Que é na plataforma que a Estácio disponibiliza pra gente. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o atendimento, né? Sobre como eu fui recebida na faculdade no meu primeiro semestre como caloura. Eu não tive recebimento, eu também não tive uma recepção de calouras, só quem teve foram os dos modelos presenciais, né? Para não dizer que não teve, até teve para cada curso, né? Por exemplo, quem era 100% online, tinha sim uma recepção para você lá na faculdade conhecer um pouco mais sobre o seu coordenador, sobre a sua faculdade, conhecer as pessoas, enfim. Porém, contudo, todavia, não foi muito exposto, né? Eu só fiquei sabendo depois que passou a recepção. Então, tipo assim, eu não sei quem é minha coordenadora, eu nunca falei com a minha coordenadora, eu não sei quem é, né? Mas, fora isso, tipo assim, quando a gente vai lá na secretaria tirar alguma dúvida, eles super respondem, sabe? Então, nessa questão, assim, eu não tenho o que reclamar. Mas só que essa questão mesmo da minha experiência no primeiro semestre, que eu realmente perdi alguns pontinhos, assim, comigo, né? Porque eles meio que não se esforçaram para meio que englobar todos os estudantes, tanto do presencial, quanto do semi, quanto do online, né? Porque, tipo assim, independente de qual modelo você siga, você é um universitário, você está estudando naquela faculdade. Então, eles têm que sim, se importar com você se sentir acolhido na sua universidade. E, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os pagamentos, né? Eu falei um pouquinho sobre no meu vídeo anterior, sobre o curso de pedagogia, sobre minhas primeiras impressões, né? Mas agora eu vou falar, assim, num geralzão, como que foi, sabe? Eu não tive que fazer o DIS, né? Que muitas pessoas fazem quando ela não entra com uma bolsa, né? Ou com o Enem, enfim. Eu não precisei fazer o DIS, né? Como vocês sabem, eu contei para vocês naquele vídeo lá sobre pedagogia, eu entrei com a bolsa do Educa Mais Brasil, né? Que foi minha salvação, assim, para faculdade. E como que funcionou, gente? Eu tinha me inscrito para uma outra faculdade, porém deu um problema lá de documentação que a gente não estava conseguindo resolver. Eu solicitei, né, que me mudassem para Estácio. Eles me mudaram e ainda me deram tipo um crédito de R$ 50, né, que foi para pagar a primeira mensalidade da Estácio, já que eles meio que fazem isso, né? Você paga os 3 primeiros meses R$ 50, depois você paga a mensalidade normal com DIS, né? Porém, eu não cheguei a ter DIS, por quê? Eu só paguei um mês de R$ 50. Então, o meu DIS foi meio que uma porcentagem muito pequena, né? Já que a bolsa que eu recebi, a bolsa que eu contratei, era pequenas parcelas por mês, ou seja, 274 por aí por mês, né? Então não tinha como aumentar nem diminuir. A faculdade não tinha essa autorização, a não ser que eles inventassem alguma coisa, né, que eu vou contar daqui a pouco, que fizesse eu pagar um pouco a mais do que eu deveria. Mas então, gente, resumindo legal, o meu primeiro semestre foi, tipo assim, um sucesso pra mim. Eu fiquei com 10 em todas as matérias, sabe? Nessas matérias que eu citei pra vocês, eu fiquei com 10. Eu fui muito bem nas provas, teve só uma prova que eu tive que fazer recuperação, né? Porque eu fiquei com menos de 60. E aí eu fiquei com 10, porque eu acertei todas as questões. Eu tive apenas uma prova que eu tive que ir lá no polo fazer, né? Que foi a prova de gestão estratégica de pessoas, que eu literalmente gabaritei. Nem sei como que eu consegui gabaritar a prova, né? Mas assim, gente, foi essa minha experiência. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se te ajudou, por favor, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal.
tá bom? E deixar aqui nos comentários um pouquinho sobre o que você achou, tá? E caso vocês tenham interesse em se inscrever na Estácio, na faculdade da Estácio, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês estarem se inscrevendo. Então é isso, gente. Kiss e bye bye!